agradecer a nossa dupla de canarinhos que harmonizaram nosso coração e nossa mente para dar início hoje às nossas tarefas. Em primeiro lugar, a grata satisfação de estar aqui e de ter todos vocês juntos nessa busca incessante do saber, do conhecimento, para o desenvolvimento do nosso amor, para primeiro conosco e para depois com todos os nossos irmãos. Essa oportunidade que a casa nos oferece, que Jesus está nos oferecendo, ela tem um propósito muito lindo nas nossas vidas e a gente precisa aproveitar. Então vamos acalmar os nossos corações, serenar as nossas mentes e rogar o amparo de Jesus, de Maria Santíssima, do irmão Miramês e de toda a equipe que trabalha conosco, para que ombreie conosco, no intuito de nos ajudar a entender e compreender mais cada palavra que dita. E rogar também a bênção dos nossos anjos guardiões, que estão dos nossos lados a todo o tempo, e que nos ajudarão na caminhada a colocar em prática os ensinamentos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Nossa irmã Jaqueline já está apta aqui, pronta, vai falar sobre benevolência, e eu gostaria de saber se tem alguém aqui pela primeira vez na casa. Não leve dúvida para casa. Seja muito bem-vinda, aproveite bastante, né? E rogar também a todo aquele que tiver com celular, se puder colocar no silencioso, para ajudar na harmonia da reunião. Passa a palavra para o nosso irmão. Bom dia! Bom dia! Como vão vocês? Acordaram bem hoje? Felizes? Tranquilos? Então tá bom. Gente, nós vamos falar de um assunto hoje. É um assunto que parece fácil, tá bom? Todo mundo que chegar aqui, né, e ouvir a palavra benevolência, vai falar mole demais. É fácil, não é para vocês? Todo mundo acha facílimo exercitar isso, né? Imagine se eu estivesse falando o contrário, maledicência. O que vocês acham? Vocês iam falar, longe de mim, eu não faço isso, né, gente? Ninguém quer assumir nunca que a palavra maledicência possa estar presente em nossas vidas, certo? O que todo mundo quer é ser bom. Por que todo mundo quer ser bom? Porque quando Deus nos criou, ninguém lembra desse momento, não, gente. Não precisa ficar tentando lembrar. Será quando, né, que Ele me criou? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos perfeitos. Perfeitos. Lá atrás, tá? Mas naquele exato momento em que Deus nos criou para sermos perfeitos, Ele desenhou para nós uma trajetória. O que é uma trajetória? Ele desenhou um caminho. É um caminho que, para Deus, Ele pensou, não vai demorar. Porque o tempo de Deus é um tempo muito tranquilo. O nosso não. O nosso é desesperador, se a gente for pensar bem. Então, quando Deus fez a gente lá atrás, sementinha do bem, e desenhou esse caminho da perfeição, Ele
não sabia que a gente ia querer ser rápido demais. Não, eu quero ser perfeito é agora, porque é o que a gente quer, fala a verdade, gente. Né? Se eu chegar para você e falar assim, você quer ser perfeito? Você vai falar, eu quero. E se eu falar para você, você vai levar bilhões de anos para ser perfeito, você vai falar, então eu não tenho paciência de esperar 2 bilhões de anos para ser perfeito, não, eu queria agora. Né? Só que Deus lançou em nós uma semente de perfeição. Ele não esperava que ele lançasse a semente, pum, a gente virasse uma árvore e já saísse dando fruto e já saísse alimentando o povo com os nossos frutos. E isso, ele não foi agora, tá, gente? Porque se a gente pensar, eu acredito que a maior parte que está em uma casa espírita acredita que reencarna, né, gente? Alguém aqui não acredita em reencarnação? Pode levantar a mão, fazendo favor? Ainda bem que não, porque eu não vou ter que ficar desenhando que a gente reencarna, né, gente? Nem gente. Então, a primeira vez, possivelmente, que nós reencarnamos aqui em corpos humanos, porque a gente veio numa trajetória, quem entende aí e já estudou um pouquinho de evolução, a gente veio numa trajetória de mundo primitivão. O que é um mundo primitivão? É um lugar onde tem dinossauro, homem das cavernas, quase historinha, sabe? Lembra do Piteco, os mais velhos, né? Que tinha o Piteco, que arrastava a mulher dele pelo cabelo, andava com um pedaço de pau na mão, batendo em tudo, né? Protegendo ali contra as feras, né? Então, os nossos primeiros estágios em corpos humanos foi mais ou menos ali no mundo primitivão. Porque a gente começou como pedra, animal, vegetal, mas nesse período em que nós já começamos a habitar corpos, né, de pessoas mesmo, cabeludo, peludo, né, às vezes com bração compridão, né, maior do que a perna. Então, nesse período, a gente também tinha aquele sopro da perfeição, ainda não perfeito, porque era lá atrás, tá certo? Então a gente achava normal que se alguém viesse roubar a mulher que a gente custou para arrumar, a gente pudesse pegar aquele pedaço de pau do Piteco e bater nele e matar ele, normal. Aí ele não estava querendo minha mulher, tranquilo, né? Eu estou ali debaixo de uma tempestade, só tem um lugar que dá para abrigar uma pessoa. Chega uma pessoa querendo abrigar junto comigo da tempestade, está atrapalhando. Então eu empurro ela para lá, se ela cair no buraco, cair na caverna, azar dela. Porque é assim que eu sou nesse período, tá bom? Então aquela perfeição, naquele momento, é relativa, eu faço o que eu dou conta, né? E o tempo vai passando, e a minha estrada que Deus desenhou, ela continua ali. Eu sou capaz, nesse período, por exemplo, de ter gestos de benevolência, sabe, na minha trajetória ali. Esse período que eu citei, por exemplo, que eu poderia ali, né, matar o cara que queria minha mulher, eu ainda tenho momentos de benevolência. Eu cuido da minha mulher direitinho, ela não precisa nem andar, eu arrasto ela pelo cabelo, olha como que eu sou bonzinho, né, gente? E isso é brincadeira, né? Porque a gente simplifica para um entendimento de que vai acontecer momentos de benevolência. Eu tenho um bebezinho, porque é normal, né, que eu tenha bebezinhos, né? Então eu vou ver meu bebezinho, vou falar, não, ele está com fome. Aí eu pego ele, dou para minha mulher e dar o leite para ele, leite do peito. Nessa época não tinha vaca para a gente ordenhar, dar o leitinho, se a mulher não quisesse dar leite. Então, assim, nessa trajetória evolutiva, esse momento era o momento da minha perfeição relativa. E aí passa-se o tempo. Eu vou citar momentos que a gente já sabe, que a gente vê nos filmes, né? Aí eu sou um viking. Todo mundo gosta de ver filme de viking. Eu sei ali, sempre na Netflix tem ali, né? Valhalla, né? Os vikings, aqueles filmes legais. Você vê ali, né, que o pessoal, aí vamos invadir aquela aldeia, põe fogo nas casas, tudo. Ninguém pergunta se dentro da casa tem mulher grávida, nenenzinho, velho, que não pode sair. Não, vão tacar fogo todo mundo, taca fogo todo mundo, sem problema, né?
O bom é que nesse tempo as reencarnações são até rápidas, né? Porque ainda não tem muito senso moral, né? Então a reencarnação demora por causa do aperfeiçoamento do senso moral. Então o que vai acontecendo? Posso matar quem eu quiser, tá tudo certo, nem sei que existe Deus mesmo, só sei que existe, né, os deuses, né? E aí, então, o Deus ficou bravo, então vamos lá e vamos sacrificar alguém para Deus ficar manso. E quanto mais bonita a pessoa, mais o Deus ia agradar. Então sacrificava as louras primeiro, que todo mundo achava as louras bonitas, não é isso? Aí sorte de quem era moreno, no caso, né, gente? Então vamos lá. E a gente vai nessa trajetória, né? Mas era normal, a gente tinha ali naquele momento já descoberto que existiam deuses. Então, dentro da nossa perfeição relativa, era aquilo ali. Eu era capaz de amar uma mulher, mas também eu era capaz de estuprar várias, e existiam estupros coletivos, sabe? Desrespeito, e na trajetória, vamos combinar, né, gente? A mulher sempre tomou mais porrada do que o homem, se a gente for olhar, né, gente? E aí, a trajetória nossa, rumo à benevolência, ela está assim, muito, muito marcada pela maledicência, né? O mal sempre predominando em mundos primitivos, certo? Mas era a trajetória, o que se esperava dos nossos momentos de relativa perfeição, porque a gente tinha, sim, germens, né, sementes de benevolência em nós, porque isso foi colocado por Deus, quando Ele sopra o sopro divino. Você imagina o ser bondoso e supremo soprar um germe de maldade na gente? Aconteceria? Nunca. Então, Ele sim, naquele exato momento, soprou um germe de perfeição e bondade. Então, nós vamos tentando exercitar esse germe, essa semente, ao longo da nossa trajetória de selvageria. Mas também era esperada a selvageria. Por quê? Só um minutinho. Vocês lembram quando eu disse que a gente foi pedra, animal, vegetal, né? Porque em nós, se a gente tem nas nossas células germens de plantas floridas, nós também temos de espinhos. Se eu tenho em mim germens de peixes e pássaros que voam no céu, nessa longa trajetória, eu tenho também em mim germes de feras. Os mesmos dinossauros que comiam o homem das cavernas, eu posso ter habitado algum. As mesmas onças, os mesmos tigres, as mesmas serpentes, eu já habitei. Concordam? Nessa minha trajetória evolutiva no reino animal, certo? E no reino mineral, né, não vamos poder esquecer da dureza da pedra. Essa nossa dureza de sentimentos que a gente carrega, ela é inerente à dureza da rocha, da pedra. Aquele que eu falo assim, nossa, não me escuta de jeito nenhum, porque conserva ainda a dureza da pedra, sabe? Mas é tudo parte da trajetória. Nada é inventado, nada está fora do normal, está tudo na trajetória, ok? E aí nós estamos prosseguindo em busca da perfeição que Deus soprou em nós. E claro, todos os sentimentos que nós fomos acumulando ao longo da nossa evolução, que não são poucos, porque só para constar, como esses homens peludos de braço comprido que carregavam a mulher pelo cabelo, só nesse período, contando em anos, dá 250 mil anos que nós estamos reencarnando. Nós estamos reencarnando há 250 mil anos. Quem é que tem medo de morrer? Gente, ninguém quer assumir, mas todo mundo tem, né, camarada? Vamos combinar, né? Até eu, que sou mais boba, tenho medo de morrer? Não sei. Mas a gente é tão pegado em morrer, porque imagina quantas encarnações que a gente já teve em 250 mil anos, gente. Foi muita. Só de vir e voltar nesse planeta como pedra, como não sei o quê, são 2 bilhões de anos. É muito bilhão de anos que nós estamos morando aqui, sabe? Nós estamos cansados de vir para cá e voltar. Embora a nossa
casa verdadeira não seja aqui, não. A nossa casa verdadeira é o mundo espiritual. Todo mundo acha que aqui é a nossa casa. Não é. A nossa casa é o mundo espiritual, é onde a gente reside. Por que a gente reside lá? O que nós somos, afinal, quando a gente deixa o corpo, gente? E o espírito mora em um lugar espiritual, concordam? Oi? É imortal, porque Deus, quando criou a gente e falou pra gente que a gente ia ser perfeito, a gente se torna verdadeiramente imortal e ressuscita. Eu não sei se você se lembra de uma palestra que eu dei sobre ressurreição. Ressuscitar significa chegar à perfeição, não precisar mais de reencarnar em corpos materiais. Entenderam? Por isso Jesus ressuscitou. Naquele momento ele não precisava mais reencarnar em corpos materiais. Última vez. Entendeu? E nós aqui, a gente está nesse caminho que Deus desenhou, muito longo. Vamos ter paciência conosco e com o nosso próximo, principalmente com o nosso próximo. E aí nós vamos no sentido da benevolência, da maledicência, coisa e tal, né? E aí a gente vai vendo que quanto mais vai atualizando, né, a história da humanidade, mais a gente vai vendo que as pessoas vão assentando as suas características de animosidade, não é verdade? Né? A gente percebia muitas guerras, ainda temos, mas a gente percebe que são grupos menores, né? Em menos lugares, porque antes era guerra em todo lado, sabe? Por que vocês acham? Se você pegar um mapa do mundo, você vai ver que é tudo divididinho em pedacinho, não é? Cada pedacinho daquele ali não foi feito na paz, não, gente. Oi, gente, vamos fazer o seguinte, vamos sentar todo mundo e vamos dividir a terra na boa e tal. Vocês acham que foi assim? Vocês acham que foi assim? Eu vou tomar esse pedaço aqui, vocês vão ver. Quem não quiser ficar do meu lado, acabou para ele. E saía, né, conquistando. Chamava-se conquistas de terras. Lembram na história que a gente estuda? Não era? Até hoje, o que a Rússia está fazendo? Está conquistando a Ucrânia. Arrasar, se matar escola, se destruir hospital, é assim que eu pego o pedaço que eu quero. E sempre foi assim que dividiu o nosso planeta. Então, o nosso planeta, ele foi dividido por causa de lutas e batalhas e mortes e heróis, entre aspas, né, gente? Quanto mais matava, mais herói virava. O herói não era o bom que se metia a subir numa cruz e dar a vida pelo outro, não. O herói é o que matava mais. Entenderam? Isso era normal. Ainda é em certas consciências. Então, a nossa trajetória evolutiva, ela é calcada por lutas, batalhas, derramamento de sangue. E tudo dentro do normal. Não é assim mesmo. A gente ainda vê, né, continuando a trajetória, a gente vê ali os duelos, né, gente? Aí são batalhas na honra. Olha, me desonrou aquele homem, vamos marcar e eu vou tirar a vida dele. Porque sempre é tirando a vida do outro que eu melhoro a minha vida. Essa é a história da benevolência atual, da beneficência atual. É uma luta em cima do mal, sem perceber que eu estou praticando o mal para chegar em um bem que um dia eu espero. Mas está tudo certo, eu sempre tenho razão, né, gente? Enquanto estiver atendendo os meus desejos egoístas, eu sempre tenho razão, ok? Mas aí a gente vem um pouquinho mais na nossa história, a gente vai vendo que as pessoas vão aperfeiçoando e que Deus vai considerando que nós estamos aptos a receber remédios, né, gente? E aí Deus, vamos supor, há uns 4.000 anos antes de Jesus vir, Deus falou, não, eu acho que agora esse povo que eu criei, esses meus filhos amados,
adorados, queridos. Porque Deus via aquilo, e Ele não via lá do alto não, tá, gente? Porque toda vez que a gente acha que Deus está vendo, a gente imagina um Deus lá em cima, tipo um rei sentado no trono, né, prontinho para punir, castigar e tudo, que Deus está vendo lá de cima. Sabe qual Deus que está vendo? É aquele Deus que foi soprado em nós, aquela consciência. Já dizia André Luiz, a consciência é a voz de Deus. A consciência é a voz de Deus. Então, essa trajetória da minha consciência durante todo esse tempo que eu venho reencarnando, indo e voltando, ela vai se depurando cada vez mais. Como que ela se depura? Cada vez que eu vejo que aquilo que eu fiz o outro sofrer dói em mim na próxima encarnação. Porque esse planeta, como que ele chama mesmo? Quem já entende? Provas e expiações. A cada vez que eu venho numa reencarnação, eu venho com um projeto de melhoria. Porque durante essa trajetória que eu estou desenhando, eu não estou falando o que está ocorrendo no plano espiritual entre uma reencarnação e outra. Então Homem das Cavernas, né, que eu citei, que matei o cara que queria minha esposa, quando eu chego no plano espiritual, eu chego sem o meu corpo. Concordam que eu não levo o meu corpo para o mundo espiritual? E quando eu chego lá, o meu cérebro, que já tem um certo desenvolvimento, o meu cérebro ele costuma ser a cortina do meu eu. O que é isso? Ele esconde tudo que eu já fiz. Ele gosta de trabalhar isso comigo, eu já falei, né, gente? A hora que eu começo, ele lá. Vai cuidar da horta, menino. E aí, o meu cérebro, ele não está mais no mundo espiritual, porque eu não levo o cérebro para o mundo espiritual, tá certo? Quando eu chego lá, eu tenho tipo uma TV de LED, última geração, onde passa tudo que eu faço. Por quê? Porque é visível para o meu espírito as minhas atitudes, minhas ações, e principalmente aquelas que vão contra o princípio do bem que Deus soprou em mim. Eu não consigo muito ficar vendo aquelas coisas boas que eu fiz quando eu entro no mundo espiritual. Eu consigo ver com mais clareza as coisas más que eu fiz. E evoluído ou não, isso me incomoda profundamente. E eu fico desesperado. E eu começo a pedir os meus anjos guardiões que estão lá, os meus amigos espirituais que estão lá. Eu começo a correr de um lado para o outro, assim, literalmente, né? Eu não aguento mais, eu estou correndo. Aí eu penso que eu estou correndo de outra coisa, mas eu estou correndo de mim mesmo. Entendem? Porque correr da gente mesmo, gente, é a pior coisa desse mundo. Porque a gente nunca fica livre de nós mesmos, concordam? Eu posso ficar livre de alguém externo, mas de mim eu não consigo. Sabe? Porque eu estou comigo o tempo todo. E Deus também está comigo o tempo todo. Então como é que eu consigo ficar livre dessa voz interior que diz para mim, para de fazer o mal, começa a fazer o bem. Você não foi feito para fazer mal, você foi feito para fazer bem. Entenderam? E aí a história vai. E aí eu falo assim, como é que eu saio dessa agora? E aí a misericórdia divina, a bondade divina fala, volta meu filho, lá para onde que você vai ter que consertar esse erro que você cometeu. É lá que você cometeu, é lá que você tem que consertar. Entenderam? E aí lá vou eu reencarnar mais uma vez com o propósito de dar uma vida melhor. Isso eu estou falando daquele homem de caverna que tirou a vida do outro. Eu tenho que dar a vida melhor para aquele que eu tirei. Aí eu vou lá, caso de novo. Aí vem aquele menininho mais bonitinho que eu tirei a vida na outra, né? E é aquelas histórias no mundo antigo, que filho matava pai, aquela coisa toda. Aí tá, posso muito bem ser assassinado pelo meu próprio filho, ou posso muito bem ter um filho com problema, ou eu posso muito bem eu renascer com problema. Tenho aquele meu filho, desencarna ultra rápido, sabe? É tudo trajetória de idas e vindas em cima daquilo que eu peço, né? E aí o tempo passou, e chegou 2023, 2024, né, gente? Estamos aqui plenos de vontade de estar cada dia melhores, e é por isso que estamos todos aqui hoje, né? Ou alguém veio aqui hoje para aprender a praticar o mal e ficar um pouco pior do que entrou, né?
Lógico que não, né? Todo mundo está aqui hoje, está tentando ficar pelo menos um pouquinho melhor do que entrou, né? Nem que seja para curar alguma coisa que está incomodando, nem que seja para tirar uma energia negativa que está pegando, né, gente? Para tirar uma tristeza que está machucando. Então, nós estamos aqui hoje. Então, vocês percebem que aquela trajetória nossa, para muitos de nós, ela já está fazendo sentido quando Deus criou para a perfeição? Agora a gente é calmo, né? A gente... Claro, quando é no trânsito, né, que é o... Quando a gente fala trânsito, todo mundo dá um sorrisinho assim, gente. Não sei porquê, né? Eu também dou. Porque é um momento que, nas grandes cidades, é um momento onde mais um ser humano em evolução tem que exercitar a sua paciência, né? Paciência de esperar o sinal abrir, paciência de esperar o pedestre atravessar na faixa, paciência de não falar um palavrão na hora que o cara te fecha, né, gente? Paciência de esperar um congestionamento na linha rodoviária. Tem tudo isso, né, hoje em dia. Por que a gente passa pela prova do trânsito, né? Sabiam que o trânsito é uma prova? Pode falar, amigo. Não é só quem está no volante, né? A pessoa atenção aos pedestres, a gente fica no sinal. Ah. A gente não sabe se olha o sinal, se olha os carros, se dá. Então, o pedestre também. Sim. É porque a gente fala muito sempre dos motoristas. Claro, gente, você está cansado, tudo bem? Bom dia. Está cansado de ver pedestre não obedecer o sinal de pedestre, né? A gente está cansado de ver isso. E hoje em dia nós ainda temos que compartilhar o nosso trânsito. E é o lugar onde que a gente mais compartilha grandes e pequenos, tá, gente? A gente compartilha o nosso trânsito com ônibus grande, caminhão grande, motocicleta e bicicleta. Nós temos que começar a perceber os pequenos. Porque a gente sempre acha que o carro manda, que o caminhão manda, que o ônibus manda, e a gente esquece que, primeiro, o pedestre é o mais importante, né? Não precisa começar a querer ser bom, dar cesta básica, ajudar o próximo, não. Começa a perceber o próximo nos lugares onde Deus coloca para você exercitar o seu amor a Ele. Onde Deus te coloca para perceber que o menor é o maior. Porque o menor está carregando uma vida. E a vida que você carrega é responsável pela vida que está ali atravessando uma rua. Ou numa bicicleta na frente daquele monte de carro apavorado e que pode ser atropelado e aquele ciclista desencarnar. Concordam? Então, esse lugar, trânsito, é um palco onde grandes e pequenos estão ali para aprender, tá bom? Não é só um trânsito. Porque as grandes cidades, essas aglomerações de pessoas, de milhares de pessoas, são palcos de aprendizado evolutivo. Aqui você vai encontrar de tudo para você exercitar a bondade, para você exercitar a perfeição, para você exercitar a evolução espiritual. Por quê? Você sai de casa de manhã, você sempre vai encontrar alguém necessitado. E quem é que a gente vai pensar que está necessitado nesse momento? O mendigo. É o primeiro que a gente pensa, não é? O mendigo. É porque é tão fácil, né, pensar. Ah, vou lhe dar um pão para o mendigo, fez a minha parte de beneficência. Ótimo, parabéns, foi bem. Pelo menos alguma coisa. Ah, o cachorro do mendigo. O cachorro do mendigo come melhor do que o mendigo, porque o mendigo é tão... Ele exerce tanta bondade que ele pega o pão dele e dá para o cachorro. Estou cansada de ver o mendigo assim. Aquele cachorrinho tão gordinho e o mendigo magrelinho. Já viram isso? Então, a gente... Claro, temos que pensar nisso. Nessa beneficência mais fácil, né, gente? Porque a gente gosta do fácil, né? A gente gosta da porta larga. Agora, a porta estreita presume que a minha principal beneficência vai ser onde? Onde Jesus falou: ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, a primeira... Porque ali é para com todos, tá, gente? A beneficência é para com todos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu incluo todos, eu estou incluindo o meu próximo.
Porque vai parecer que eu tenho que fazer isso lá fora. E é mentira, não é. Lá fora também, desde que eu já esteja treinado a fazer isso dentro. Concordam? Quem é o meu próximo mais próximo? Eu sou o meu próximo mais próximo. Lembra que eu falei, não sei, com a minha consciência? Então, primeiro, o próximo mais próximo de mim, aquele que eu não fujo dele de jeito nenhum, quem que é? Eu. Então, primeiro eu vou cuidar de mim. Eu vou ser bom para mim. Aí eu penso assim, então eu vou no salão, vou cuidar da minha pele, vou comprar roupa nova, vou isso, vou aquilo, papapá. Tudo externo. Cara, o meu próximo que eu estou falando é o que está dentro de mim, é o meu eu, é o meu espírito imortal, não é o meu corpício. O meu corpício vai morrer. Tanto faz se ele teve roupa nova, se ele usou botox, sabe? Se ele usou silicone, não vai. Ele vai tudo para o cemitério. Tudo que eu gastei no meu corpo físico vai ficar debaixo da terra. Então, o meu investimento maior, a minha bondade maior é cuidar do meu espírito imortal, porque esse, quando eu deixo o corpo físico, esse vai viver onde ele sempre morou, que é o mundo dos espíritos. E ali, a minha serenidade, a minha tranquilidade, ela vai estar de acordo com aquilo que eu fiz, em questões morais, espirituais, psíquicas, ou tudo que diz respeito ao meu eu. Tá? Não tem nada a ver com o corpo, tá, gente? Claro, se eu não tomar banho, eu vou ficar com o espírito ruim. Experimenta ficar 3 dias sem tomar banho, se você não fica deprimido. Né? Experimenta ficar 2 dias sem escovar dente, se você não vai ficar deprimido, porque vai ficar com mau ar. Gente, será que eu estou com mau ar? Né? Experimenta ficar sem pentear cabelo e aquilo vai ficar, né? Ou sem lavar o cabelo, né? Ela ali, por exemplo, o cabelo dela é lindo, mas ela não lava todo dia. O dela é esmilinguido, igual o meu. Se você não lavar todo dia, o bicho some, parece que você só tem cabeça. Entenderam? Então a gente tem que cuidar sim para ficar bem, porque se você olha no espelho e vê aquela marmota, né? Você vai ficar deprimido, e o seu espírito vai ficar deprimido, e eu vou dar para o meu próximo aquilo que eu tenho, que é depressão, tá bom? Enfim, então a primeira coisa, eu vou cuidar do meu espírito. Como que eu cuido do meu espírito? Aí você vai falar assim, orando. Eu duvido que todo mundo aqui ora a hora que acorda. Nem eu sou mais assim. Às vezes eu esqueço mesmo, eu vou lá escovar dente, fazer café, né? Não é isso que a gente faz. Fazer café, escovar dente, pôr o despertador, correr, porque está atrasando, não é isso que eu faço todo dia. Então, a parte principal minha, que é o meu espírito, ela vai deixando para o lado. A hora que eu tiver tempo, eu cuido, não é isso, gente? E normalmente eu vou ter tempo a hora que eu fico doente, se você pensar nisso. Que eu tenho tempo para o meu espírito, é a hora que o bicho pega, que eu fico doente. E assim eu rezo, eu peço para os outros rezar, né, gente? Eu venho aqui, eu tomo um passo, eu faço isso, faço aquilo. Por quê? Porque enquanto eu estava bem, eu cuidei só da parte que não tem necessidade tanto assim. Então o meu espírito, ele precisa muito bem ser cuidado. Aí tá, não é só o coração, são bons pensamentos. São boas atitudes, é fazer o bem para todos, são atitudes positivas. Você vê que as pessoas chegam assim, bom dia, aí a pessoa, você não sabe se ela falou bom dia, se ela falou mau dia, se ela falou, sei lá. Aí você vai, né, e está indo trabalhar, e você está no ônibus, né, a maior parte do nosso hoje capitais vai de ônibus, né, as pessoas que talvez não tenham condições de trabalhar de carro, aí entra no ônibus, né, gente, aí aquele ônibus cheio, você vai às vezes aqui de Contagem até o centro de Belo Horizonte, você nem sabe quem estava ao seu lado, você não viu se do seu lado tinha uma mulher, você não viu se do seu lado tinha um homem, se tinha uma criança, se tinha alguém doente, se a pessoa estava triste, estava feliz, né, ninguém nem olha para o próximo mais próximo, eu diria, porque o próximo mais próximo, literalmente é o que está do seu lado, tá bom? Na sua casa é o seu marido, é sua faxineira, é seu filho, é seu vizinho, entendeu? Dentro do ônibus é a pessoa que entrou, que você está encostando nela e nem vê o que é ela, né? Às vezes vai para um lugar, eu nem olho se do meu lado tem uma velhinha querendo sentar, filho, eu primeiro, pá!
Aí faço igualzinho o homem das cavernas, né? Aquele que joga o outro quando vem a tempestade. Por quê? Porque para mim, eu sou mais importante. E o contrário da beneficência é o egoísmo. Então, mesmo nesse mundo em que eu já percorri essa longa trajetória, eu continuo praticando ações de egoísmo. Por quê? Porque o meu eu é mais importante. Porque o meu conforto é mais importante do que o do outro. Entendem? E aí a gente vai prosseguindo no nosso dia a dia. E são muitas oportunidades que eu tenho de praticar o bem e eu não percebo. E eu fico querendo dar uma cesta básica, cuidar do mendigo. Mas ali dentro do ônibus que eu estava, eu já poderia ter olhado primeiro para alguém, visto se alguém estava bem, estava triste, bater um papinho assim, às vezes eu posso salvar uma vida. Hoje em dia, o índice de suicídio não está tão grande por causa da solidão. O índice de suicídio está muito grande. Eu faço parte de um grupo de oração, teve um menininho de 9 anos que tentou suicídio. Entende? E a gente vê ali pedidos de orar pelos suicidas todos os dias, por pessoas que querem se matar e que matam mesmo, que se matam mesmo, jovens. Às vezes uma palavrinha minha dentro do ônibus poderia ter salvado alguém. Porque eu estou esperando dar esmola para o mendigo e para o cachorro do mendigo, achando que a beneficência para com todos, vai ali no meio da rua, onde que tem gente que visualmente está sofrendo. Porque eu não tenho olhos de ver como Jesus propôs. Porque Jesus fala que eu tenho que ter olhos de ver. Então é melhor ser cego se eu não consigo exercitar os meus olhos de ver. Ontem, acho que a Mara estava do grupo, a disse também, né? Disse que a gente estava estudando sobre o cego, não foi? Aí manda disso, está perdendo a vista, e tem outras pessoas perdendo a vista física. E nós não estamos perdendo a vista física, mas nós estamos perdendo a vista espiritual. Nós estamos cegos espirituais e isso é um problema grave. Você imagina você perder a capacidade da percepção de ver o seu próximo mais próximo. Muitas vezes dentro da sua própria casa, um filho seu começa a usar droga porque você não está percebendo ele. Ou um vizinho, ou alguém começa a entrar no alcoolismo, porque nós não estamos percebendo. Os nossos olhos estão perdendo a capacidade de enxergar. E os nossos ouvidos perdendo a capacidade de ouvir, porque a gente prefere ficar no tablet, no celular, a escutar as pessoas que nos cercam. E aí eu saio do ônibus, porque eu já falei do trânsito, né? No trânsito eu sou normalmente um cordeiro na pele de lobo, né? E quando eu chego no meu ambiente de trabalho, né? Normalmente, se eu falar assim, vou praticar o bem no meu ambiente de trabalho, primeiro eu penso em quem? No mais simples. Eu vou pensar no faxineiro, eu vou pensar no porteiro, né? Eu vou achar assim que eu sou melhor do que as pessoas que estão numa condição de subalternidade. Eu nunca vou pensar que o meu chefe pode estar muito mal e por isso ele está tão agressivo. Então eu junto a minha energia de ódio do meu chefe, junto com todas as energias de ódio de chefe naquele setor, e eu ainda torno o meu chefe pior do que já é. Porque além das coisas que ele carrega, ele ainda carrega todas as energias dos funcionários que estão numa pior. Concordam? Porque nós não somos espíritos, nós não nos alimentamos do bem ou do mal, dos pensamentos, das energias. Então tudo que eu emanar é tudo que a pessoa vai receber. Então o faxineiro está sempre na boa, a moça que faz café está sempre na boa, porque ninguém taca energia negativa nesse pessoal. Mas eu vou tacar no mais alto do que eu. Esse eu vou. Quem mandou ele ser assim ruim desse tanto? Né? E aí eu faço ele pior ainda. E aí, ao invés de eu ser boa, a vítima, eu estou acabando com o outro que poderia estar melhorando se eu estivesse fazendo oração. Por isso que Jesus, sabe quando Jesus está falando dos inimigos? Amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que te ofendem, sabe? É porque Jesus está cansado de saber como operar energias nesse planeta. E não é juntando as nossas energias negativas com a dos outros, fazendo ainda mais peso sobre aqueles que sofrem. Porque eu não posso julgar o outro. Jesus dizia, não julgueis para não ser julgados. Muitas vezes eu vou julgar o meu chefe como sendo a pior pessoa do mundo,
E olha que eu já vi, no meu ambiente de trabalho, que é um ambiente bem complicado, eu já vi chefes chatíssimos com uma pessoa com câncer terminal dentro de casa. Ela está agressiva por não saber mais como lidar com aquela situação. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso. Eu trabalho num ambiente bastante complicado. E aí eu pego aquelas pessoas e vou levando para o meu grupo de oração, porque é a única saída para eles. Porque além de toda a dificuldade que eles ainda estão passando, eles ainda carregam o meu ódio. O ódio dos meus colegas. Isso é péssimo. Sabe? Vocês já viram aquela pessoa na escola, lembra? Nos tempos de nós mais velhos, os diretores eram terríveis. E aí, coitados, eles sempre tinham um probleminha e ainda carregavam ainda mais probleminhas nossos. Raiva das crianças, raiva dos pais das crianças, porque os pais das crianças nunca pensaram em ir lá para conversar, para saber o que ocorreu. Eu já contei essa história do Thales aqui um monte de vezes. Quem veio aqui comigo há mais tempo sabe disso. O meu filho estudava na escola pública. E a pobre coitada da supervisora, que era a mulher mais ruim do mundo para as crianças da escola. Não tinha uma criança que não tinha pesadelo à noite com a mulher. Entendeu? E o meu filho sempre chegava, mãe, e meu filho era o Cristo dessa mulher, ele é o pior de todos, porque ele tem TDAH, ele é muito espalhafatoso, aquelas coisinhas assim. Mãe, hoje a fulana fez isso comigo, mãe, eu não aguento mais. Eu falei, ô filho, calma, chega lá amanhã, sabe o que você faz? Conversa com ela. Pergunta se está tudo bem. Pergunta se ela está bem, pergunta se está tudo certo, se ela está com problema em casa. Aí o bobinho não, ele foi, aquilo aconteceu para ser um filho de uma pessoa espírita mesmo. Aí ele foi, que tudo que eu falava ele obedecia. Aí chegou lá, aqui, a senhora está bem? A senhora está com problema? Ele tinha 8 anos, tá? Só registrar. A senhora está bem? Aí ela desarmou total, porque a primeira ofensa que ela fez com ele falou para ela. Aí eu disse, não, meu filho. Aí ele lá foi, que ele é muito bom, né? Minhas irmãs aqui conhecem, que coração, está muito bom desde pequeno. Me fala o que a senhora tem. Gente, a mulher contou a vida dele inteirinha. Ele sabe a vida dele até hoje. A gente conversa às vezes, ele ri, mãe. Aquela história foi muito engraçada. Ele tem 33 anos hoje. Ela me contou tudo. Ela me contou do marido dela que abandonou ela, do marido que batia, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, ela virou a melhor amiga dele. Todo dia que eu ia lá na escola, antes ela só reclamava dele pra mim. Nossa, mas o Thales é uma gracinha, mas que menino encantador. E ela virou um doce a partir daquele momento. Entendeu? Com ele e com os outros. Isso foi um gesto de benevolência para com todos. Ele não precisou ir lá dar pão para o mendigo. Ele dá também. Ele dá também. Eles modos de dar de todo mundo, meus meninos. Então, o Pedro, por exemplo, que é o mais velho, ninguém anda com moeda no carro mais nesse tempo que não tem dinheiro. Ele anda com... Se você quiser troco, você vai lá no carro do Pedro. Sempre vai ter moeda de R$1 que dá para o povo no sinal. Porque o povo pede moedinha e ele literalmente obedece dar moedinha. Entenderam? Ele já fez piques para o povo no sinal, ele é legal. Porque não quer ver. Ah, você tem piques. Ainda fez, anotou o Pix, chegou em casa e passou o Pix para o mendigo que pediu no sinal. Então, essa benevolência para com todos, mas ele faz o que ele dá conta, claro, ele faz por outros também. Porque isso a gente tem que fazer por todo mundo. Você não, porque a caridade, gente, visual é a mais fácil de todas. Agora, você perceber o seu irmão em dificuldade, em sofrimento, isso não é para todo mundo, não. Isso é para quem já está com esse germe da bondade muito estruturado, sabe? Porque a gente tem mania de guardar isso dentro de nós e esquecer de dividir. Porque a semente, quando ela eclode da terra, ela não vai dar fruto para ela própria comer, não. Vocês já viram a árvore comendo os próprios frutos? Já viram? Eu também nunca vi. Vocês já viram vaca bebendo o próprio leite? Porque tudo que a gente produz tem que ser para o outro. Tem que ser para ajudar o outro. Tem que ser para o bem do outro. Não adianta eu achar que eu vou evoluir no meu egoísmo, porque eu não vou. Pega o exemplo da árvore que não come os próprios frutos.
certo? Sempre que você gerar frutos, ache alguém para você alimentar. Concordam? Eu peguei um texto de Emmanuel aqui, muito interessante, sobre isso. Esse texto, eu não sei se vocês conhecem as obras, essa obra que chama Palavras de Vida Eterna. Quando vocês quiserem alimentar o espírito, né? Porque é fácil a gente pegar um pedaço de pão com manteiga e alimentar o corpo. Alimentar o espírito, a gente alimenta através de boas obras. Normalmente, você vai achar boas obras nas bibliotecas espíritas. Aqui mesmo tem uma biblioteca que, se não tem dinheiro, dá para pedir emprestado. Esses livros todos têm audiolivro. Você digita no YouTube, audiolivro Palavras de Vida Eterna, lição 12. Você vai escutar no YouTube. Todo mundo tem YouTube. Isso são alimentos espirituais. Eu me alimento desses alimentos aqui há muito tempo. E eu já passei por dificuldades muito grandes nessa vida e eu consegui superar graças a esses alimentos espirituais. Então, vou ler para vocês. No auxílio a todos. Olha como que Emmanuel traz para nós. Tem um trechinho. Sempre antes de uma leitura desse, tem um trechinho do Evangelho ou de uma carta de Paulo. Esses trechinhos que Emmanuel, André Luiz colocam são chamados de pérolas. O colar de pérolas era um recurso utilizado antigamente, até entre, né, os sábios, né, entre os sacerdotes, de citar trechinhos para discorrer em cima daqueles trechinhos. Então, isso era chamado de colar de pérolas. E André Luiz e Emmanuel, eles trabalham muito com colar de pérolas. Então, traz a primeira pérola do colar. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada, em toda piedade e honestidade. É uma cartinha de Paulo a Timóteo. Paulo, a partir do momento que ele tenta se melhorar, ele é muito perseguido. E aqui ele está pedindo para a pessoa orar pelos reis e por todos aqueles que têm poder. Paulo não era seguidor de Jesus, muito bom com a história, ele podia falar, vamos rezar pelos mendigos, pelos pobres, os evidentes. Não, ele está pedindo pelos reis e pelas autoridades para que tenhamos uma vida justa e sossegada. Por quê? Porque se o rei estiver de boa, os súditos vão estar de boa. Se o rei estiver numa pior, ele vai mandar enforcar, vai mandar matar, vai mandar... Ou não? Porque a pessoa que não está bem, ela não quer o bem de ninguém. Ela quer o dela primeiro. Então é por isso que a gente vê muitas pessoas que já estão ali no caminho, né, da criminalização, muitas vezes piorar, porque a gente enxerga o pior nelas. E a gente não pede por elas. A gente não pede para a melhoria delas. A gente pede para ficar livre delas, ou não, gente? Concordam? Então, quando a gente está falando de beneficência para todos, nós não estamos falando de beneficência só para o óbvio que é o mendigo. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que Emmanuel traz para nós? Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo, né? Então a gente vai rezar para o doentinho, para o doentão, né? Para o fraquinho, né? Para o forte não. A gente reza para o fraquinho, a gente reza para o sofridinho, mas a gente nunca reza pelo aparentemente forte. E eu posso estar num corpo fortíssimo, vestida maravilhosamente bem, com cara de pate, e estar sofrendo profundamente e não buscar ajuda, na mais profunda solidão. Na verdade, isso. Então, esse tema, benevolência para com todos, é para a gente começar a enxergar o não óbvio. O não óbvio. Vamos lá. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria e dos que foram vitimados por flagelos públicos. Quem aqui não orou muito pelo pessoal das chuvas do sul, pelas vítimas do terremoto na Turquia, pelas desaparecidas de Brumadinho? Quem aqui não ficou compadecido, não sofreu, não pediu dia após dia para que Deus os auxiliasse?
Mas do nosso lado está cheio de tragédias. Tragédias invisíveis. Famílias destruídas pelos vícios, pela maldade, pelas incompreensões, pelos abusos de toda sorte, até dentro da nossa própria casa, até dentro da nossa própria família. E nós estamos assim, ajoelhando e rezando pelas vítimas lá de fora. Prossegue Emmanuel. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Então aqui nós não estamos falando só do prefeito, do governador, do presidente, nós estamos falando do diretor da escola, nós estamos falando da professora do nosso filho, nós estamos falando do diretor do hospital, que a gente chega lá e começa a xingar porque a fila está grande, a gente não sabe se ele tem recurso para gerenciar aquele hospital. A gente fala do povo do SUS, a gente não sabe se aqueles médicos passaram a noite em plantão e começa a xingar o médico. Já viram isso? Eu tenho uma prima que trabalha numa UPA que ela vive deprimida, porque ela, às vezes, ela não dá conta e o povo ameaça os médicos. Sabe? Porque nós achamos que nós é que somos importantes. Nós é que somos importantes. Se atender a gente, está perfeito. Se não atender, vamos acabar com tudo. Sabe? Aí a gente esquece dessas pessoas. A gente esquece de ter bondade para essas pessoas. Aí, gente, eu vou falar, não adianta ficar com bonzinho, com mendigo, que não vai fazer muita diferença. Não vai. Você vai ter em vez de ter uma evolução assim, você vai ter uma evolução assim. E depois você reclama, nossa, como é longo esse caminho evolutivo. Nossa, como essa porta é estreita. Mas Jesus disse que a porta da perdição é larga mesmo, é fácil. Né? Então vamos ficar atentos. E prosseguindo Paulo. São eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda a espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Está vendo? A consequência é que eles vão pegar as suas frustrações, as suas dificuldades e jogar em cima daqueles que eles trabalham. Foi o que eu falei do meu chefe. Né? Se ele está cada dia pior, ele cada vez vai criar um ambiente pior para eu trabalhar. Sabe? Se aquele cara que gerencia uma escola já não está bem e ainda a gente contribui para aquilo, sem nenhuma precezinha, ainda deitando o cabelo no homem, ele vai ficar um pouco pior. Ele vai pôr todo mundo de castigo, ele vai cortar a merenda escolar, ele vai fazer o que quiser, porque ele é ruim mesmo, sem dar ajuda ele a ficar pior com os seus pensamentos. Entenderam? A feição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Quando Jesus gostava muito de colocar ovelhas e pastores, né? Porque a figura do pastor é muito importante na condução de um rebanho. Né? A gente está sempre se colocando no papel da ovelha, né? Toda ovelha boazinha, toda ovelha que, graças a Deus, tem um pastor para mandar eu ir para onde eu tenho que ir, porque se eu for sozinho eu desoriento, fico perdido. Vocês estão vendo que isso? Que a gente tem que sempre ter alguém para mandar a gente fazer alguma coisa. Nem que for a moça da novela, que a gente obedece televisão até, né, gente? Você não percebe. Mas eu sou profissional da área de comunicação, da área de publicidade, inclusive. A gente tem o profissional dessa área sabe exatamente onde tocar para você seguir o que ele mandou você seguir. E você não vê isso e você segue. Mas eu não mando não, tá? A gente não trabalha essa área mais não. Enfim. O pastor, então, é que conduz as ovelhas. Se uma ovelha se perde,
É culpa de quem? Da ovelha ou do pastor? Porque qual é o papel do pastor? Conduzir as ovelhas em segurança, certo? Se a ovelha se perde, não é porque ela é uma ovelha rebelde, é porque o pastor não prestou atenção na ovelha. Então, nós somos ovelhas na nossa sociedade e, queira ou não, nós somos guiados por pastores. Você imagina a nossa cidade sem prefeito. Ah, gente, tem que fazer a ponte de um rio ali que caiu na chuva. Ah, quem é que vai mandar fazer a ponte? Sei lá, alguém vai ter que fazer. Mas aí a gente ficou ovelha sem pastor, né? Aí a gente reconhece a importância de ter uma autoridade, que a gente critica, xinga e nunca orou por ela. No nosso grupo a gente tem até um itemzinho, né, Mara? A Mara até que colocou esse itemzinho. Oremos pelas autoridades, pelos dirigentes de empresa, para que... Sabe, eu acho isso importante, a gente orar mesmo. Porque são eles que nos conduzem, a gente precisa dessa condução. Né? Imagina, eu vou para o hospital, estou passando muito mal. Aí eu chego no hospital, o hospital está uma bagunça. Eu falo, gente, o que aconteceu? Porque não tem diretor no hospital. Aqui não tem diretor, só tem médico. Mas e o médico está obedecendo quem? Cada um obedece a si mesmo. Né? Eu gostei mais daquele doente, ele parece que ele é muito ruim, não vou querer cuidar dele não, entendeu? Porque tem toda aquela dinâmica de administração que nós achamos que é assim fácil, né, gente? A gente não acha fácil porque a gente nunca viu. A gente quer o resultado, concordam? Eu quero chegar lá e ser atendido imediatamente. Quero nem saber como é que foi que chegou naquele estágio, né? Eu quero que aquela rua ali não tenha um buraco. Tudo é eu que quero. Mas, gente, eu já pensei em auxiliar, pelo menos com o meu pensamento, para que tudo transcorra de uma forma que seja boa para todos. Não, eu só quero a minha parte. Isso não é benevolência para com todos. Isso é egoísmo puro. É o contrário. Então não adianta, lembra quando eu brinquei que todo mundo aqui é bonzinho? Ninguém se acha malzinho. Mas no fundo nós todos ainda carregamos. Nós temos a semente do bem que Deus soprou em nós, e essa aqui é inquestionável, mas a gente insiste em pegar a semente contrária, para poder ficar batendo na semente do bem, para ver se pega. E não vai pegar, porque a gente tem que livrar dela. Claro, tem que ter paciência também, porque eu acho que a nossa ansiedade hoje em dia vai muito em cima disso, porque a gente quer resolver, né, tudo de uma vez só, inclusive ficar perfeito rapidão para parar de reencarnar. E estamos às portas, tá, gente? Não falta 100 quilômetros, não. Nós já estamos entrando no mundo de regeneração. Todo mundo, eu sei que muita gente pode não saber disso, mas o nosso planeta, que era um planeta de provas e expiação, está sendo promovido a um planeta de regeneração. Aqui só vai ficar gente interessado em exercitar a semente do bem. Se tiver com a semente do mal, não é que Deus vai castigar e não vai deixar ficar aqui. É porque vai ter que continuar reencarnando para passar por provas e expiações. Como este mundo não tem mais provas e expiações, ele vai ter que ser isolado e começar a reencarnar nenhum de provas e expiações. Isso se tiver no nível de reencarnar em provas e expiações. Mas se for muito ruim, vocês viram que reencarnaram nos últimos tempos espíritos perversos, que matam, que assassinam, que chacinam, que matam uma família inteira por causa de jogo de poder, papapá. Esses não dá para estar na prova de expiação. Esse vai ter que pegar todo o seu potencial tecnológico e ajudar os mundos primitivos a evoluírem. Aí eles vão reencarnar lá, porque eles já têm, né, aqui na consciência, já conhecem a roda, já conhecem a energia elétrica, já conhecem fogo, e aí eles vão começar a fazer essas descobertas, né, para auxiliar os primitivos.
Entenderam? Então, é Deus exercitando o livre-arbítrio de cada um dentro dos espaços onde lhes cabe. Mas nós, que já estamos propensos a participar da regeneração, a gente está pronto já para praticar a benevolência para com todos. Todos, sem exceção. Com cachorrinho bonitinho é fácil, né, gente? O bilu-bilu, com nenenzinho bonitinho é fácil, né? Mas é com todos. É com aquela pessoa que tem deficiências graves, é com aquelas pessoas que têm deficiências mentais graves, é com aqueles que precisam de inclusão social, é com a criança difícil, é com o idoso que está numa casa de repouso, né? É com o chefe, é com o governador, tá bom? É com o rei, é com todos, tá? É isso. A mensagem passou, espero que vocês tenham adquirido aí mais uma capacidade de evolução. Muito grata. Você que com a sua vozinha maravilhosa. Bom dia a todos e todas. Então nós agradecemos, né, nossa irmã Jaqueline, pela oportunidade, né, de pensarmos, refletirmos sobre o tema. Lembrando que a palestra pública, ela é muito importante para nós, mas ela não substitui o estudo, né? O estudo é um espaço com menos pessoas. Aqui na casa a gente oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita nos sábados, às 17 horas, né? E temos também o estudo para iniciantes, que começou em agosto. Então, nós vamos diretamente da fonte, das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. E num grupo menor, nós temos oportunidade, né, de trazer as nossas questões, de abrir para esse conhecimento. E é pelo conhecimento e a prática do bem que nós vamos nos transformando, não é mesmo? E aí, esse momento dos avisos, né, dos recados, também é muito importante. A gente repete, porque tem sempre alguém que vai chegando, mas também um convite para a gente se abrir, pensando nessa questão também da benevolência, né? Porque às vezes a gente recebe algum recado aqui que a gente pode entender que não serve para nós, mas nós podemos ser instrumentos para outros, ajudarem outros. Por exemplo, quando a gente fala que vai ter um seminário agora no dia 15 mesmo, né? 15, domingo, tá? De 14 às 17h30, é o Seminário em Defesa da Vida, dentro das ações do Setembro Amarelo, né? Nós vamos trabalhar o tema a eutanásia e o suicídio, a ótica do espírito imortal, a ótica do amor. Então estão todos convidados, mas é preciso se inscrever, tá? Vocês podem olhar ali, tem um cartazinho e podem procurar a recepção também a gente se tiver alguma dúvida, tá bom? Dia 15. E os outros, né, gente? Nós temos a evangelização da criança e do jovem, que começa com os bebês. Aliás, aqui na casa a gente tem evangelização também no ventre, né? Então, esse espírito começa desde muito cedo já esse processo de evangelização, que somos nós nessa trajetória. Então, nós temos evangelização de bebês, da criança, que é de 3 a 12 anos, do pré-adolescente e adolescente, né? Segunda, quarta e domingo. No domingo de 9 às 10, durante as reuniões públicas. E durante a semana, segunda e quarta, de 20 às 21 horas, tá bom? A mocidade é no sábado, às 14 horas, tá? E aí, então, né, nós também temos o coral. A gente sabe, né, como é bom, e assim, a função da música, né, que toca os nossos corações, nos eleva, ajuda a nos colocar no padrão vibratório favorável, e cantar é muito bom. Então, aqueles que se sentiram tocados e quiserem fazer parte do coral também pode procurar. Os ensaios são sábado, de 16 às 18 horas, ok? Temos também a escuta fraterna, né? Que é o atendimento fraterno. No mesmo período da reunião pública, de segunda, quarta e domingo. Os que precisam
do acolhimento fraterno, né, do atendimento, é só dar o nome ali na recepção, tá? Chega às 19 horas durante a semana e aí ficam aguardando aqui no salão, tá bom? E temos a orientação espiritual nas quartas-feiras, né? Só chegar também às 19 horas, dar o nome, tá bom? E a visita aos enfermos, né? Às vezes no nosso próprio lar, ou algum amigo, alguém que a gente sinta que precisa ajuda, nós temos a equipe da visita aos enfermos, ok? E imprescindível, o Evangelho no lar. Tudo isso que a Jaqueline trouxe, a começar da família, né, Jaqueline? Então, a casa também nos orienta, aqueles que ainda têm dúvida, como fazer o culto do Evangelho no lar. Evangelho no lar é luz para cada família. E a paz no mundo começa com a paz no lar, né? Então, que tenhamos todos um bom domingo. Vamos agradecer, né? Fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece. Então, vamos agradecer ao nosso Pai maior, de infinito amor, justiça e misericórdia, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso divino terapeuta, aos nossos mentores, os benfeitores dessa casa, os trabalhadores, por todo o amparo, por todas as oportunidades, e que possamos nesse momento vibrar em favor de todos os nossos dirigentes, nossos governantes, pela paz no mundo, por todos os nossos irmãos que estão sedentos do amor do Pai, por todos aqueles enfermos, hospitalizados, aqueles que estão encarcerados, todos nossos irmãos, crianças e jovens que precisam da orientação do amor de nós, enquanto seus tutores, colocados em sua caminhada. E vibrando nesse amor, nós agradecemos ao Senhor Jesus por essa abençoada oportunidade de mais um dia de vida. E que possamos permanecer no Teu amor, sendo instrumentos de Tua paz, hoje, agora e sempre. Então vamos encaminhar para o passo. Obrigada.